Jantar romântico, 110 pontos. Pintar a casa juntos, 300 pontos. Você vai fazer o que com tanto ponto, Nanda? Trocar. Eu? Não, o sofá. Coopera, o programa de fidelidade do Sicoob com shopping virtual, trocas incríveis e pontos que valem mais. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais. Começando mais um episódio do podcast Procafé, eu sou o Alexandre e estou aqui hoje com o Alisson e com o Rodrigo. E, como sempre a gente fala, tem Rodrigo, tem clima. Só que dessa vez, pessoal, nós vamos fazer um negócio um pouco diferente e muito interessante. O Rodrigo fez um compilado dos dados da média histórica e dos problemas climáticos que nós tivemos 20, 21 e 22, comparando esses problemas, e aí em cima dos dados que o Rodrigo for apresentando, nós vamos discutindo a situação que foi passada, né, que nós passamos, e a situação de hoje do que a gente está passando. Rodrigão, pode começar então. Então, Xande, primeiro a gente vai comentar agora referente ao mês de novembro, das estações de aviso da Fundação Procafé. Aqui na região do sul de Minas, o que a gente observou? A temperatura média ela ficou 1,8 graus abaixo da média histórica. O normal para Varginha era 21,9 e agora em novembro deu 20 graus. Com relação à precipitação também, a precipitação foi abaixo da média. Somente em Muzambinho que a precipitação foi acima. Mas a exemplo de Varginha, o normal era 173 milímetros, choveu 104. A região sul de Minas ela ainda continua com déficit acumulado em algumas regiões. Varginha ainda está com um pequeno déficit de 5, Boa Esperança com um déficit de 86 e já Carmo de Minas e Muzambinho a gente está com armazenamento. Com relação à estação do Triângulo Mineiro, das estações Araxá, Patrocínio e Araguari, a temperatura já foi próxima à média histórica. A precipitação naquela região foi abaixo da média histórica. Exemplo de Araxá, 208, que é o normal, choveu 109. Patrocínio, o normal é 197, choveu 166. E Araguari, 253, somente 62 milímetros. Então, a região que continua com déficit acumulado, Araxá com 96, Patrocínio com 29 e Araguari com 413. Vamos para a próxima, a estação da Mogiana, onde a gente tem a estação na Fazenda Experimental de Franca. A temperatura foi próxima com o que ocorreu aqui no sul de Minas. O normal era 22,8, choveu 21,4 e a precipitação de 206, choveu apenas 156 milímetros, né? Mas aquela região apresenta armazenamento, está com armazenamento completo, diferente das outras regiões que a gente comentou anteriormente. Vamos, antes do comparativo, falar um pouco desse novembro, aí depois a gente vai indo por etapas pelo seguinte: o produtor pode olhar e ver a temperatura, né, Alisson? Vamos primeiro pela temperatura. Gente, se você conversar, você quer ver se o clima está mais ameno, se está faltando um pouco, faltando não, mas se está com a temperatura mais baixa, é só a gente ver o quê? Nós tivemos muito período nublado. Por quê? Nós tivemos dias fechados, com chuva pouco, mais espalhada, esse clima nublado. Se você perguntar para o pessoal de milho hoje, Alisson, eles estão achando ruim. Por quê? Está faltando sol para o desenvolvimento deles de milho. Então, quando acontece isso, temperatura mais baixa e esse clima nublado. E as chuvas de pedra. Chuva de granizo. Né? O que todo mundo associa que se tem temperatura, se está muito quente, um dia muito quente, fica todo mundo morrendo de medo de ter chuva de granizo. E a chuva de granizo não é altas temperaturas. A chuva de granizo é o contrário. É isso daí que o boletim veio mostrar. Novembro, quanto mais frio, Rodrigo? 1,8 graus. Quase 2 graus mais frio. Produtor, água a 1 grau é água fria. Água a 2 graus é água fria. Água a 0 grau é gelo. Então, essa diferença aí de 1,8
que a gente acha às vezes que é pouca diferença, é uma diferença muito grande. É a diferença entre o granizo derreter na descida ou não derreter na descida. Então, o perigo da chuva de granizo é frio, é atmosfera fria, que é o que nós vimos em outubro e é o que nós vimos novamente agora em novembro. O grande problema das chuvas de granizo foi essa atmosfera fria, que é o que chama atenção aí no boletim que o Rodrigo está trazendo. Quando a gente fala de temperatura, que você colocou esse 1.8, que o Rodrigo fala até que o produtor de vez em quando não tem noção do quanto isso é. Gente, é Varginha para Boa Esperança, que já muda muito. Quando você vai lá pro lado do triângulo, muda mais ainda. Sim. E a diferença de Varginha para Sim. lá é o quê? 2 e pouquinhos? A temperatura média do sul de Minas é aí 20, 21. A temperatura média de Pirapora, que a cafeicultura é praticamente inviável, é 24. Então, assim, nós estamos falando de 3, 4 graus que tornam a cafeicultura apta ou a cafeicultura inapta. É um jeito fácil de ver o tanto que muda 1 grau 2, né, gente? Entra no teu carro, coloca o ar-condicionado no 22, depois baixa aí pro 20. O do 20, baixa aí pro 18. Pro 18. Você vai ver a diferença que dá. Sim. Então, assim, 1 grau e meio, 2 é muita coisa. É muita coisa. Rodrigo, então vamos agora para os comparativos. Isso, Charles, a gente pegou e fez um quadro mostrando a disponibilidade de água no final, mais ou menos 20 de setembro, comparando o ano 2020, 21 e 22. E o que a gente observa com essa linha? Que o déficit até esse momento, até 20 de setembro, ele foi muito similar, tanto no ano de 2020, no ano de 2021 e agora novamente 2022. Então a situação que a gente já alertou atrás, né, mas agora mostrando numericamente esse déficit, né, que praticamente foi idêntico nesses 3 últimos anos seguidos. E um alerta para o pessoal que está assistindo, foquem nesse gráfico do Rodrigo de 20, 21 e 22 até setembro. Por quê? Porque a gente vai levar isso até novembro. E aí sim vocês vão entender que essa chuva voltando em outubro e novembro é muito diferente de quando ela volta em setembro, né, Alisson? É só isso. Assim, é só para vocês focarem. Olha, repara isso para vocês enxergarem isso ali na frente. É muito simples, né, Xande? É muito simples o seguinte: como que você vai ter um resultado diferente dentro de situação igual. de uma mesma situação? Não tem jeito. Não tem como você ter um resultado diferente em 2023 se o que está acontecendo para chegar na safra 2023 é igual ao que aconteceu para a safra 2022, igual ao que aconteceu para a safra 2021. Não tem como você ter um resultado final diferente dentro de uma mesma situação. Vamos lá, Rodrigo. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, voltando em setembro, né, ao final de setembro, a média de Varginha a gente tinha que estar com déficit de 5, em 2021 a gente estava com déficit de 164, e 2022, como de meados para o final de setembro a gente teve aquela precipitação maior, a gente chegou ali o final com déficit de menos 53, que até deu uma esperança para a gente, parecia que ia dar certo. Um ano melhor, né? Então, isso aí chamou a atenção da gente, mas ao final de outubro, o ano de 2021, a gente estava com déficit de 44, e em 2022 já estava com déficit de menos 34. Então, ali ao final de outubro, esse número já se igualou de novo. E o normal era a gente ter um armazenamento de 90. Ô Rodrigo, um negócio assim, que o Henrique, lá do Café Faz Bem, chamou a atenção minha, e eu achei a colocação dele muito correta. Uhum. A diferença de 2021 para a maioria do sul de Minas, a diferença de 2021 para 2022 foi uma chuva no final de maio. 2021 teve uma chuva ali no final de maio, uma chuva boa no sul de Minas, de 40 a 80 milímetros, que deu um fôlego maior no inverno. Esse ano nós não tivemos essa chuva. As lavouras, esse ano, nos decêndios, a lavoura sofreu mais. Comparando 21, quando você olha ali maio, ela entrou o junho melhor do que em junho de 2021, ela entrou melhor que junho de 2022.
E aí, quando a gente pega esse ano, né, Alisson, o 22, por outro lado, ela chegou ali em novembro, ela chegou muito sentida, né? Sim. Chegou destruída. Então, quando o pessoal bate o olho nesse gráfico e olha e fala assim, em outubro quase igualou. Não. Qual foi, para mim, uma grande diferença? A gente teve uma chuva agora em 22 em setembro, que ajudou a um 23 nosso não ser tão ruim quanto o 22. Só que o que acontece, Xande? A lavoura vem cansada. Não, ela já vem de estresse em cima de estresse. Ela vem cansada. De 2000, vamos dizer o seguinte, depois que colheu a safra de 2020, nós só tivemos problema. Foi só problema. Depois da safra de 2020 até agora, só problema. Para falar a verdade, o que está dando um alento agora é esse dezembro de 2022. Porque até antes desse dezembro de 2022, gente, foi só problema. Olha, se a gente chegar, o Rodrigo ali na região de Guapé também deve ter visto muito isso, porque eu falei região de Guapé, porque região um pouco mais quente, Sim. E você ali com as lavouras irrigadas e lavoura de sequeiro. Quantas lavouras a gente anda, que são lavouras boas, tá? Não vamos pôr nem a bem mais tratada. top, nem a mais lavoura bem tratada, que ela só está recuperando agora, meio de dezembro. Muito. Porque ela estava ali em novembro, até meados de novembro, ela ainda estava com aquela aparência sentida, com folha pequena, ela não estava vindo aquela lavoura vistosa e bonita. Não, Agora que ela está pegando. Sim. E isso vai refletir aonde? Só lá em 24. Só lá em 24. Se não tivermos problema, só vai refletir em 24. Só em 24. Que 2024, se não tiver nenhum contratempo, que, volta a repetir, eu acho que os contratempos acabou o que há de ruim, porque não pode ter mais coisa ruim para acontecer. 2024 é a safra recorde do Arábica, hein? Sem problema, sim. Né? Sem problema, sim. Mas acabou os problemas. Não tem problema mais, não. Então, dando sequência, aí quando a gente pega no final de novembro, o normal seria Varginha, né, que é a média do sul de Minas, a gente tem um armazenamento de 50. Em 2021 a gente estava com um pequeno déficit de -7, em 2022 com -5. Então, só foi aquele final de setembro que deu um alentozinho, depois o final de outubro já se igualou o ano anterior, né? E o final de novembro a mesma situação. Então, quando a gente pega, comparando 2020, 21 e 22, o 21 e o 22 está praticamente idêntico e 2020 foi um pouco pior, porque a gente só foi sair desse déficit no finalzinho de novembro, início de dezembro. E aí a hora que saiu de uma vez, né, Rodrigo? Sim. Porque ele continuou, ele ficou ali outubro, novembro lá embaixo, ao contrário de 21 e 22 agora que ele veio dando uma reagida, e ele saiu realmente no novembro, foi realmente quando teve chuva, né? Porque a chuva não veio igual veio esse ano, que a gente teve um pouco de chuva em setembro, um pouco em outubro, novembro foi um pouco pior, a gente viu aí abaixo da média, mas ainda teve agora, nós estamos tendo um dezembro muito, muito bom, né? Sim. E agora, só para a gente recapitular aqui um pouquinho do ano, né? Comparando o saldo líquido, que a gente faz um cálculo da precipitação e da evapotranspiração a cada 10 dias. Então, o que a gente observa? A gente teve uma chuva no início de agosto, onde ficou positivo. Depois, o meio final de agosto e o início e meio de setembro, a gente ficou negativo, que a planta estressou bastante. Depois, o final de setembro, início de outubro, a gente ficou positivo, e depois o meio, final de outubro e início de novembro, novamente negativo. Então é essa questão, essa variação, a chuva, está ocorrendo chuva, mas não está sendo suficiente ao ponto de sobrar, né? Está sempre, às vezes, ou próximo do que a planta está evapotranspirando, né? Ou às vezes ficando negativo, né? Somente ao meados de novembro e final de novembro que voltou a ser positivo esse saldo, onde a precipitação foi maior que a evapotranspiração. Alisson, importante o pessoal entender esse gráfico do Rodrigo, que aquilo ali é medido a cada 10 dias. A cada 10 dias. Isso é importantíssimo, porque, assim, a hora que você pega no final do mês, tá tudo ok, mas o mês tem 3 10 dias, né? Tem 3 decêndios. Às vezes ficou 2 decêndios ruins e recuperou no último. E, então, assim, o final,
na conta, né? Na conta final, é aquilo, né? O Rodrigo comeu 1 quilo de comida, você comeu meio quilo, eu comi 0. Na média, todo mundo comeu 500 gramas. Só que eu morri de fome, o Rodrigo passou mal, e você está satisfeito. É o caso da chuva aí dentro dos decênios. Sabe o que eu gosto, Rodrigo? O produtor, assim, hoje em dia, né? O produtor ainda anota muita chuva. Né? Antigamente não anotava, era um produtor ou outro. Hoje não. Hoje já é maior parte do produtor que anota. E aí ele olha só o número final. Choveu tantos milímetros no mês X. Eu gosto muito do produtor. Olha, assim, quantos milímetros choveu? Tudo quantos bem. dias? Quantos dias? E quantos dias com a chuva de pelo menos mais de 10 milímetros? Sim. Porque às vezes choveu 8, 10 dias, mas com chuvinha de 5, com chuvinha... Então, olha assim, quantos dias choveu, mas quantos dias que você teve chuva aí de mais de 10 ou de mais de 15? E também é importante, Xande, outra coisa, da mesma forma que uma chuva pequena, ela não soma, uma chuva grande também não soma. Choveu 30, 40, 30, 20. Pessoal, não entra mais água nesse solo. Não entra mais água nesse solo. Então, assim... dessa quantidade de chuva que eu estou falando aqui, o que realmente ficou ali naquele solo, nesse pequeno período? 50 milímetros no máximo, não mais que isso. O resto escorreu. Rodrigão, vamos lá. Então, só dando sequência, saindo um pouco da parte climática que a gente já comentou, agora falando um pouquinho do alerta final do boletim, comparando a parte de doença e pragas, né? Aqui no sul de Minas, que a gente fez as últimas avaliações, a gente já chama atenção um pouquinho da ferrugem, já iniciando, né? Em algumas lavouras, ainda está com 1, 2%. Sim. A gente está com condições favoráveis aí de temperatura, umidade. Isso aí, o que a gente recomenda é que o produtor faça essa avaliação, né? Essa amostragem na sua lavoura e já entre com controle imediato. Com relação à foma também, aqui na região de Varginha e Boa Esperança, a gente detectou isso em alguns talhões, em torno de 2%, com temperatura abaixo da média normal, temperatura amena, umidade alta, isso aí também vai favorecer o desenvolvimento da doença. Então, o que a gente está sugerindo é esse monitoramento e controle. E o que chama atenção também é que nessas regiões de Varginha e Boa Esperança a gente constatou em torno de 2 a 3% de folhas minadas com bicho mineiro. Então também chamando a atenção do produtor para realizar monitoramento e controle. No Triângulo Mineiro, as avaliações, a gente não está com as avaliações nas lavouras de campo. E na região da Mogiana, também chama atenção com relação aos índices de ferrugem, está em torno de 2% nas lavouras de carga alta, e a foma também começando agora em torno de 2% naquela região. É importante, né, Rodrigo, lembrar ao produtor que isso daí são lavouras não tratadas, Sim. Que é um indicativo para que o produtor inicie os tratamentos quem não fez. Porque, na verdade, lembrando sempre, doença é preventivo. Sim. Então, se esperar uma doença chegar a 2% e entrar com o tratamento, ela vai chegar em 10, 15%, a ferrugem vai chegar em 10, 15%, porque a hora que o esporo aparece é a bananeira que tem o cacho, né? O produtor tem que ficar sempre atento, né, Alisson? São duas coisas, né, Rodrigo? Tipo, calendário fitossanitário fixo, amarrado, não existe. Não. Depende de clima. Esse ano a ferrugem antecipou. Ela já está vindo. E ao mesmo tempo o Rodrigo está colocando aí a questão tá querendo aparecer uma foma, né? Sim. Teoricamente, nessa época do ano, não era pra gente ter problema com foma. Aí o produtor olha e fala assim, tá, então o produto para foma é caro, vou usar na minha propriedade inteira? Não. Eu acabei de rodar agora semana passada, vamos dar esse exemplo. Uma propriedade, são na verdade do mesmo dono, 3 situações. 2 talhões dele só que eu vou fazer. Sim. Que é o quê? Aquilo que a gente sempre fala, aquela área baixa, tem histórico, fria, com histórico, úmida. Aí você chega de um carreador para cima na metade do talhão, não tem mais nada. Eu vou gastar com produto em tudo? Não. A ferrugem eu vou fazer em tudo. Né? A ferrugem, cercospora, o triazoxabirulina, nós vamos. Agora, esse pedacinho, não vamos. Só que aí é o que a gente sempre falou e você
deu uma aula aqui na parte de nutrição. São outros fatores também que nesses talhões vão andar junto, né, Alisson? E importantíssimo, um alerta para o produtor é com relação à broca. Tá começando também. Está começando. Mas o produtor, Tem o produtor chumbinho, você tem... o produtor, com razão, não estou falando que é... Não, com razão, o produtor é traumatizado com broca. Porque a hora que ele chega com um café que dá lá 5, 6, 10% de broca na amostragem do comprador, né? É um negócio que chama atenção, é uma perda real, é perda de peso, é perda de qualidade. Então o produtor está coberto de razão. Só que tem que tomar cuidado e fazer o monitoramento bem feito dessa broca para não errar o tiro. Porque se errar o tiro, não vai adiantar nada. Às vezes o produtor fica procurando broca de lupa na lavoura para querer fazer o para produto. fazer o produto, para fazer o controle. Se fizer o controle na hora errada, é pior do que não fazer. Porque vai gastar o dinheiro, vai gastar o produto, não vai resolver o problema do controle de broca, não vai resolver o problema da broca. E em alguns casos, de alguns produtos, ainda vai causar desequilíbrio. Então, para bicho mineiro. Muito cuidado. Broca, amostragem de broca. Nós devemos fazer um programa para falar de broca, né, Xande? Para conversar só de broca, para alertar o produtor, para o produtor fazer a amostragem da forma correta, fazer o controle no momento correto, porque a gente está vendo aí no campo muito problema de falta de controle ou de excesso de controle na hora errada, produto errado, desequilíbrio. E esse então, ano, nós vamos fazer Esse ano a broca também ela tem um fator que é o seguinte, né? Nós tivemos as floradas de uniformes, então a hora que você chega na tua lavoura, você tem fruto de tudo em tudo que é estágio. Sim. Então o produtor tem que ficar atento. E a não ser no caso de uma lavoura irrigada, que já tem café granando nessa época, a broca nesse momento ela fura, mas ela não põe ovos. Então ela não causa um prejuízo no momento. Então, às vezes o produtor está dando um tiro na hora errada. Cuidado com isso. Viu a broca, né, Alisson? Não custa, produtor, pega o canivetinho. Corta, vê se está granado. Olha, vê como que tá. E acompanha isso agora, final de dezembro, começo de janeiro, para você poder achar o lugar, a hora certa. Sim. Rodrigo, mais alguma coisa que você queira complementar, colocar? Não, acho que a gente falou tudo aí sobre o boletim, Xande. Alisson, mais alguma Não, coisa? tá Tudo dentro certinho? tudo. Então, passando um recado, onde o produtor tem que ficar atento, por que o problema desse ano tá igual, as diferenças que tiveram, né, Rodrigo? Ficou assim, produtor, assista isso daí mais de uma vez, que isso daqui o Rodrigo preparou um material muito rico em informação, assistam, vejam como que tá a situação da tua propriedade dentro disso, porque como a gente sabe, né, a chuva depende um pouco de micro-regiões e tudo. Espero que vocês tenham gostado, que aproveite esse material. E muito obrigado por acompanhar a gente aqui no podcast Pro Café. Semana que vem tem mais. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Conheça a plataforma Pro Café, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Pro Café, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.